O cachorro que eles jogaram na rua voltou 3 anos depois. E sabe o que ele fez? Ele salvou a vida de todos. Esta é a história de Rex, um Golden Retriever de 4 anos que viveu o maior amor e a maior traição da sua vida na mesma casa. Uma mansão de 800 metros quadrados no Morumbi, São Paulo, onde a família Monteiro acreditava que dinheiro comprava tudo, menos lealdade. Mas para entender completamente como Rex se tornou o herói desta história, precisamos voltar ao início. Precisamos conhecer cada membro da família Monteiro, entender suas motivações, seus medos e como uma decisão aparentemente simples quase custou a vida da pessoa mais preciosa de suas vidas. Dr. Eduardo Monteiro, 45 anos, cirurgião cardíaco renomado, formado pela USP com especialização em Harvard. Um homem que dedicou sua vida inteira a salvar corações, mas que havia perdido a conexão com o próprio coração familiar. Suas mãos haviam salvado mais de 3.000 vidas em 20 anos de carreira, mas ele não conseguia ver que sua própria família estava se despedaçando bem diante dos seus olhos. Patrícia Monteiro, 42 anos, formada em arquitetura pela Mackenzie, mas que havia abandonado a carreira para se dedicar ao que ela chamava de administrar o império familiar. Obcecada pela perfeição estética, cada detalhe da casa era cuidadosamente planejado para impressionar as amigas do clube, as esposas dos outros médicos, toda a elite paulistana que frequentava suas festas beneficentes. E Clara, então com 12 anos, uma menina sensível e inteligente que havia herdado a compaixão do pai e a determinação da mãe, mas que se sentia perdida no meio de tanto luxo sem afeto. Ela era uma criança que preferia conversar com animais do que com pessoas, que encontrava mais sinceridade nos olhos de um cachorro do que nos sorrisos forçados dos adultos ao seu redor. Foi para Clara que Rex foi comprado, numa pet shop de luxo em Higienópolis, por R$ 8.000. Um presente de aniversário que Eduardo achou que compensaria suas ausências constantes, que Patrícia aceitou desde que o animal não atrapalhasse a decoração e que Clara recebeu como o maior presente de sua vida. Os primeiros meses foram mágicos. Rex e Clara eram inseparáveis. Ela ensinou a ele a sentar, a dar a pata, a buscar bolinhas no quintal gigantesco da mansão. Os primeiros meses foram mágicos. Rex e Clara eram inseparáveis. Ela ensinou a ele a sentar, a dar a pata, a buscar bolinhas no quintal gigantesco da mansão. Rex, por sua vez, ensinou a Clara algo que nenhum ser humano havia conseguido: amor incondicional, lealdade absoluta e a alegria simples de viver cada momento. Todas as manhãs, Rex acordava Clara lambendo o seu rosto. Eles tomavam café da manhã juntos. Clara com suas torradas integrais e suco de laranja, Rex com sua ração premium importada da Alemanha. Depois brincavam no jardim enquanto Clara ia para o colégio particular mais caro de São Paulo. Durante as tardes, enquanto Clara estudava, Rex ficava deitado ao lado de sua mesa, como um guardião silencioso. Ele parecia entender instintivamente quando ela estava concentrada e não deveria ser interrompida, e quando ela precisava de uma pausa para receber um carinho ou brincar alguns minutos. Nos fins de semana, eles exploravam cada canto da propriedade. A mansão tinha um quintal de 2.000 metros quadrados, com jardins projetados por paisagistas renomados, uma piscina olímpica, uma quadra de tênis e até mesmo um pequeno bosque nos fundos. Para Rex e Clara, aquilo era um reino inteiro para ser descoberto. Mas nem tudo era perfeito nesse aparente paraíso. Eduardo quase nunca estava presente. Suas cirurgias começavam às 6 da manhã e, frequentemente, se estendiam até às 10 da noite. Plantões, emergências, congressos médicos. Sua agenda era ditada pelos batimentos cardíacos de desconhecidos, enquanto o coração de sua própria família pulsava cada vez mais fraco por sua atenção. Patrícia, por sua vez, tolerava Rex como tolerava qualquer coisa que não se encaixasse em sua visão de perfeição doméstica. Ela havia contratado uma empresa especializada em limpeza para lidar com os pelos, instalado pesos especiais para não arranhar com as unhas
e estabelecido regras rígidas sobre onde Rex podia e não podia ficar na casa. O animal não entra na sala de visitas, determinava Patrícia. Não sobe nos móveis de couro italiano, não se aproxima das cortinas de seda e, definitivamente, não fica na cozinha quando temos visitas importantes. Rex, ainda filhote, não entendia essas regras complexas. Para ele, toda a casa deveria ser território livre para explorar, brincar e demonstrar afeto. E foi essa incompatibilidade fundamental que plantou as primeiras sementes do conflito que mudaria todas as suas vidas. Conforme Rex cresceu, sua presença na casa se tornava cada vez mais evidente, e a tolerância de Patrícia diminuía na mesma proporção. O que começou como regras básicas de convivência se transformou em uma guerra silenciosa entre a necessidade natural de Rex ser um cachorro e a obsessão de Patrícia por manter sua casa como uma vitrine perfeita. Os primeiros conflitos sérios começaram quando Rex completou 6 meses. Já não era mais aquele filhotinho fofo que cabia no colo de Clara. Agora pesava 25 quilos e tinha energia suficiente para correr por horas. Seus instintos naturais de Golden Retriever, raça criada para caçar e buscar, entravam em conflito direto com o ambiente controlado e artificial da mansão. "Esse animal destruiu minha almofada de R$3.000, gritou Patrícia numa manhã, encontrando Rex brincando com uma almofada decorativa que havia caído do sofá. Para Rex, era apenas um brinquedo interessante. Para Patrícia, era mais uma evidência de que o cachorro era incompatível com seu estilo de vida. Clara tentava mediar esses conflitos, mas estava em uma posição impossível. Ela amava Rex com toda a intensidade que uma criança de 12 anos pode amar, mas também via como a presença do cachorro estava deixando a mãe cada vez mais irritada e o ambiente familiar mais tenso. "Mãe, ele não fez por mal", repetia Clara toda vez que Rex cometia alguma transgressão. "Ele é só um cachorro, ele não entende essas regras." Exatamente, ele é só um cachorro, e cachorros não deveriam viver em casas como a nossa, deveriam viver em sítios, em casas simples, com pessoas que não se importam com destruição e sujeira. Eduardo, quando estava presente, tentava manter uma posição neutra, mas sua neutralidade era interpretada por todos como desinteresse. Ele havia comprado Rex para fazer Clara feliz, mas não havia considerado as implicações práticas de ter um animal de grande porte numa casa onde a aparência era mais importante que o afeto. Os conflitos se intensificaram durante o período de troca de dentes de Rex. Como qualquer filhote, ele precisava roer coisas para aliviar o desconforto. E, infelizmente, para a família Monteiro, as coisas mais interessantes para roer eram justamente as mais caras da casa. Numa terça-feira, Rex riscou o pé de uma mesa de centro de madeira de lei que custava R$15.000. A mesa era uma peça de design exclusivo, encomendada especialmente para compor a sala de estar. E agora, tinha marcas de dentes claramente visíveis. "Basta!" explodiu Patrícia quando descobriu o estrago. "Não aguento mais isso! Esse animal tem que sair desta casa!" Mas desta vez, Clara não cedeu facilmente. Pela primeira vez, ela enfrentou a mãe com uma determinação que surpreendeu a todos. "Rex não vai embora", disse Clara, posicionando-se protetivamente na frente do cachorro. "Ele não fez nada de propósito. Vocês é que não entendem como cuidar de um cachorro." "Como você ousa me falar assim?", retrucou Patrícia, genuinamente chocada com a rebeldia da filha. "Eu sou a sua mãe e esta é a minha casa e eu decido quem fica e quem sai. Esta também é minha casa e Rex também é minha família." Foi a primeira briga séria entre mãe e filha, e Rex estava no centro dela. O cachorro, sentindo a tensão, encolheu-se entre as duas, sem entender por que as pessoas que ele amava estavam gritando. Eduardo, quando soube da discussão, tomou uma decisão que julgava salomônica. Rex ficaria, mas com restrições ainda mais severas. Ele contratou um adestrador profissional, instalou portões para confinar Rex em certas áreas da casa e estabeleceu uma rotina rígida de exercícios e atividades para cansar o animal. Por alguns meses, essa solução funcionou. Rex aprendeu a obedecer comandos básicos, a não roer móveis,
a fazer suas necessidades apenas no quintal. Clara estava feliz por ter conseguido manter seu melhor amigo, e Patrícia estava satisfeita com o maior controle sobre o comportamento do animal. Mas Rex não era uma máquina. Era um ser vivo com necessidades emocionais complexas. E todo esse controle estava sufocando sua natureza alegre e afetuosa. Os sinais estavam todos lá, visíveis para qualquer pessoa que soubesse interpretar o comportamento canino. Mas a família Monteiro estava tão absorta em seus próprios conflitos que não conseguia ver o sofrimento silencioso do animal que tentava desesperadamente encontrar seu lugar naquele lar. E foi exatamente essa cegueira emocional que plantou as sementes da decisão mais devastadora que a família Monteiro jamais tomaria. Conforme Rex crescia, sua presença na casa se tornava cada vez mais evidente e a tolerância de Patrícia diminuía na mesma proporção. O que começou como regras básicas de convivência se transformou em uma guerra silenciosa entre a necessidade natural de Rex ser um cachorro e a obsessão de Patrícia por manter sua casa como uma vitrine perfeita. Mas Rex não era uma máquina. Era um ser vivo com necessidades emocionais complexas, e todo esse controle estava sufocando sua natureza alegre e afetuosa. Clara, com sua sensibilidade natural para com Rex, foi a primeira a notar as mudanças no comportamento do cachorro. Ele estava mais quieto, menos brincalhão, como se estivesse constantemente preocupado em não cometer nenhum erro. A alegria espontânea que sempre caracterizou Rex estava sendo gradualmente substituída por uma cautela ansiosa. Clara, com sua sensibilidade natural para com Rex, foi a primeira a notar as mudanças no comportamento do cachorro. Ele estava mais quieto, menos brincalhão, como se estivesse constantemente preocupado em não cometer nenhum erro. A alegria espontânea que sempre caracterizou Rex estava sendo gradualmente substituída por uma cautela ansiosa. "Rex, você está triste?", perguntava Clara durante suas conversas noturnas com o cachorro. Ela havia notado que ele não corria mais livremente pelo quintal, não explorava mais os cantos da propriedade com a mesma curiosidade de antes. Era como se ele estivesse andando na ponta dos pés em sua própria casa. E Clara, mesmo aos 12 anos, começava a entender algo que os adultos da casa pareciam ignorar. Rex não estava apenas sendo treinado para se comportar adequadamente. Ele estava sendo treinado para ser invisível, para não incomodar, para existir nos espaços permitidos sem causar nenhum distúrbio na perfeição estética da mansão. O que nenhum membro da família Monteiro percebia era que estava sendo plantada naqueles meses de harmonia forçada a semente de uma crise que testaria não apenas a estrutura familiar, mas também a própria definição de lealdade, amor e perdão. Durante os meses que antecederam o abandono, Rex começou a apresentar comportamentos que, para qualquer um com conhecimento sobre psicologia canina, eram gritos de socorro claros. Mas a família Monteiro estava tão focada em seus próprios problemas que não conseguia ver o sofrimento do animal que vivia sob o mesmo teto. Rex começou a desenvolver ansiedade de separação severa. Sempre que Clara saía para a escola, ele ficava parado na porta, esperando seu retorno por horas. Quando ela demorava mais do que o normal, aulas extras, atividades extracurriculares, visitas a amigas, Rex entrava em pânico. O adestrador havia alertado que esse tipo de comportamento poderia levar a problemas mais sérios, mas sua recomendação de que a família passasse mais tempo com Rex, criando vínculos múltiplos, ao invés de depender apenas da relação com Clara, foi ignorada. Eduardo não tinha tempo e Patrícia não tinha interesse. "Não foi para isso que eu casei", confessou ela a uma amiga durante um almoço no clube. "Não me casei para ser babá de cachorro.
Tem uma casa para administrar, eventos para organizar, uma posição social para manter. Enquanto isso, Rex tentava de todas as formas possíveis se conectar com os outros membros da família. Ele trazia chinelos para Eduardo quando o médico chegava cansado do trabalho, numa tentativa instintiva de demonstrar cuidado e utilidade. Levava flores do jardim para Patrícia, deixando-as cuidadosamente na porta de seu closet. Mas esses gestos de afeto eram interpretados como inconvenientes. Agora ele está sujando meus sapatos, reclamava Eduardo. Está destruindo meu jardim, protestava Patrícia. Clara percebia o esforço de Rex para ser aceito pela família e isso partia o coração dela. Ela tentava compensar o afeto que ele não recebia dos pais, passando ainda mais tempo com ele, conversando com ele como se fosse uma pessoa, dividindo seus segredos e preocupações. Rex, às vezes eu acho que você é o único que me entende de verdade, sussurrava ela durante suas caminhadas noturnas pelo quintal. Papai vive no hospital, mamãe só se importa com coisas que custam caro, mas você me ama mesmo quando estou de mau humor, mesmo que tire notas ruins, mesmo que não seja perfeita. Rex balançava a cauda e encostava a cabeça na perna de Clara, como se estivesse confirmando que sim, ele a amava incondicionalmente e que nada poderia mudar isso. Mas essa dependência emocional mútua estava criando uma pressão insustentável no relacionamento entre Clara e seus pais. Patrícia começou a perceber que estava perdendo influência sobre a filha para um animal, e Eduardo notou que Clara estava se tornando cada vez mais rebelde e questionadora em relação às regras familiares. Ela está se transformando numa menina mal criada por causa desse cachorro, argumentava Patrícia durante as discussões noturnas com Eduardo. Antes ela era obediente, educada, se comportava como uma menina da nossa classe social. Agora questiona tudo, defende o animal como se fosse mais importante que a própria família. Talvez ela está apenas crescendo, respondia Eduardo sem muita convicção. A adolescência chega cedo hoje em dia. Não, Eduardo, isso começou quando esse animal chegou aqui. Ele está influenciando nossa filha de forma negativa. Durante esse período, Rex também começou a apresentar sinais de comportamento protetor mais intenso em relação a Clara. Ele não gostava quando Clara saía de casa, não gostava de estranhos se aproximando dela e desenvolvia uma ansiedade visível sempre que percebia tensão na família. Numa ocasião, durante uma festa que Patrícia organizou para impressionar as esposas dos sócios do hospital de Eduardo, Rex farejou algo estranho num dos convidados e começou a latir incessantemente para o homem. Mais tarde, descobriu-se que o cidadão estava sob o efeito de drogas e havia tentado se aproximar de Clara de forma inapropriada. "Viu só?", disse Clara para os pais. "Rex me protegeu. Ele sabia que aquele homem era perigoso." Mas, ao invés de reconhecer o instinto protetor de Rex, Patrícia ficou ainda mais irritada. Passou vergonha na frente de todos os nossos amigos, ficou latindo como um animal selvagem. "Ele é um animal", respondeu Clara exasperada. "E ele estava me protegendo, que é mais do que vocês estavam fazendo." Essa frase machucou profundamente Eduardo e Patrícia, porque tinha um fundo de verdade que eles não queriam admitir. Rex estava de fato mais atento às necessidades e à segurança de Clara do que eles próprios estavam. A partir daquele momento, a convivência na casa dos Monteiros se tornou uma guerra fria. Rex caminhava na ponta dos pés, tentando não incomodar. Clara se tornava cada vez mais defensiva em relação ao cachorro. Patrícia acumulava cada pequeno incidente como evidência contra Rex, e Eduardo se refugiava ainda mais no trabalho, evitando os conflitos domésticos. Rex começou a passar mais tempo sozinho no quintal,
observando a família através das janelas como um outsider olhando para uma vida da qual foi gradualmente excluído. Seus olhos, antes brilhantes de alegria, começaram a refletir uma tristeza profunda que apenas Clara conseguia perceber. Os últimos meses antes do que seria o evento mais traumático da vida de Rex foram marcados por uma série de pequenos incidentes que, isoladamente, pareciam insignificantes, mas juntos criaram uma tempestade perfeita de frustração e ressentimento. Rex começou a apresentar comportamentos compulsivos que qualquer veterinário teria reconhecido como sinais de depressão canina. Lambia as patas até machucá-las, andava em círculos quando ficava sozinho por longos períodos, desenvolveu uma alergia por estresse que fazia seu pelo cair em algumas áreas, criando manchas calvas que Patrícia considerava nojentas e inadequadas para uma casa de família. "Esse animal está ficando doente", declarou Patrícia com desdém. "Provavelmente está desenvolvendo alguma doença contagiosa. Não é seguro para Clara." Clara, mesmo aos 12 anos, entendia que Rex estava sofrendo emocionalmente, não fisicamente. Ela pesquisou na internet sobre ansiedade canina, tentou implementar técnicas de calmaria que encontrou em fóruns de veterinária. Chegou até a sugerir aos pais que talvez Rex precisasse de terapia comportamental. Mas suas sugestões foram recebidas com desdém ou até mesmo risos. "Terapia para cachorro? Isso é absurdo", ria Patrícia. Eduardo nem sequer respondia às tentativas de Clara de discutir o bem-estar emocional de Rex. O ponto de ruptura final estava se aproximando com a inevitabilidade de uma tragédia grega. Cada dia que passava, Rex ficava mais ansioso, mais desesperado por aprovação, mais dependente emocionalmente de Clara. E cada dia que passava, Patrícia acumulava mais evidências do que ela via como incompatibilidade fundamental entre Rex e o estilo de vida da família. Durante suas últimas semanas na mansão, Rex ainda tentava manter alguns de seus rituais favoritos. Ainda corria para a porta quando ouvia o carro de Eduardo chegando, embora agora com menos entusiasmo e mais cautelosa esperança. Ainda dormia do lado de fora do quarto de Clara, mesmo que não pudesse mais entrar. Ainda tentava brincar no jardim, mesmo que seus movimentos fossem mais contidos, mais cuidadosos. Mas havia algo no ar da casa dos Monteiro naqueles dias finais de abril e início de maio. Uma tensão que até mesmo Rex, com toda a sua lealdade inabalável, podia sentir. Era como se uma tempestade estivesse se formando no horizonte e todos os habitantes da mansão, humanos e canino, estivessem inconscientemente se preparando para o impacto. Rex continuava a amar incondicionalmente, continuava a proteger Clara com o seu instinto natural, continuava a tentar agradar a família que o havia acolhido, mas algo fundamental estava mudando no delicado equilíbrio emocional da casa dos Monteiro. E essa mudança, aparentemente sutil e controlável, seria o catalisador da decisão mais devastadora e, paradoxalmente, mais redentora da história de todos eles. O sábado 15 de maio estava se aproximando, e com ele, o dia que dividiria a vida de Rex e da família Monteiro em antes e depois. O dia da decisão fatal, o sábado 15 de maio, será para sempre lembrado pela família Monteiro como o dia em que tudo mudou irreversivelmente. Eduardo havia acabado de sair de uma cirurgia que durou 14 horas. Um transplante cardíaco complexo numa criança de 8 anos que havia sido desenganada por 3 outros hospitais. A cirurgia foi um sucesso médico extraordinário. Eduardo havia literalmente salvado a vida de uma criança, e os pais da menina choraram de gratidão quando ele deu a notícia. Jornalistas do hospital queriam entrevistá-lo, colegas médicos parabenizavam sua técnica e ele sabia que esse caso seria estudado e citado por anos. Mas quando chegou em casa, às 3 da tarde daquele sábado chuvoso, Eduardo estava física e emocionalmente exausto.
14 horas manipulando um coração do tamanho de uma laranja, concentração absoluta, pressão constante. Tudo isso havia cobrado seu preço. Rex, como sempre, correu para recebê-lo na porta. Durante os 3 anos que viveram juntos, essa tinha se tornado uma tradição sagrada. Não importava o humor de Eduardo, não importava quão cansado ele estivesse, Rex sempre estava lá, com sua alegria incondicional para recebê-lo em casa. Mas, naquele dia, as patas de Rex estavam molhadas da chuva que caía lá fora. Ele havia estado brincando no jardim com Clara, aproveitando a tarde de sábado, e quando ouviu o carro de Eduardo chegando, correu para dentro sem secar as patas. As marcas que Rex deixou no mármore italiano importado, aquele mesmo mármore que custou R$50 mil e era o orgulho de Patrícia, "Chega!" explodiu Eduardo com uma violência que ninguém esperava. "Eu não aguento mais isso, esse animal vai embora hoje!" O grito ecoou pela casa inteira. Clara, que estava no andar de cima, desceu correndo. Patrícia, que estava no telefone com uma amiga, desligou imediatamente. Até os funcionários da casa, a cozinheira, a faxineira, o jardineiro, pararam o que estavam fazendo. Rex, assustado com um tom de voz que nunca havia escutado de Eduardo, encolheu-se no chão com o rabo entre as pernas. Ele não entendia o que havia feito de errado. Só queria cumprimentar seu dono, como fazia todos os dias. "Eduardo, você está exagerando", tentou Clara, mas sua voz saía fraca, assustada. "Não estou exagerando nada", continuou Eduardo, toda a sua frustração profissional e pessoal se voltando contra o animal indefeso. "Trabalho 16 horas por dia para manter esta casa, para dar o melhor para essa família, e não posso nem chegar em casa sem encontrar destruição." "Ele só queria te cumprimentar", disse Clara, começando a chorar. "Eu não quero ser cumprimentado por um animal que não consegue nem se comportar adequadamente." Patrícia, que havia ficado em silêncio, finalmente falou. "Já passou da hora mesmo. Eu venho falando isso há meses." "Não!" gritou Clara. "Vocês não podem fazer isso com ele." "Ele não fez nada de errado." Mas a decisão estava tomada. Eduardo, num estado de raiva que ele mesmo não conseguia controlar completamente, pegou Rex pela coleira e o arrastou até o carro. Rex resistiu, não entendendo o que estava acontecendo. Ele olhava para Clara, depois para Eduardo, depois para Patrícia, tentando encontrar alguma explicação para aquela mudança súbita no comportamento das pessoas que ele amava. "Por favor, papai", implorou Clara, se agarrando no braço do pai. "Não faz isso com ele. Eu prometo que eu vou cuidar melhor. Eu prometo que ele não vai mais incomodar ninguém." "Chega de promessas vazias", respondeu Eduardo, com uma frieza que Clara nunca havia escutado. Decisão tomada. Clara tentou entrar no carro junto com Rex, mas Patrícia assegurou. "Você fica aqui. Seu pai vai resolver isso." "Resolver o quê?" gritou Clara. "Vocês vão abandonar ele. Vocês vão jogar fora o ser mais leal desta casa." "Ele não é um ser, Clara", disse Patrícia com uma frieza que machucou mais que qualquer grito. "Ele é um animal. E animais não são mais importantes que a harmonia familiar." Enquanto o carro se afastava, Clara ficou na janela, vendo Rex olhar para trás através do vidro traseiro. Mesmo à distância, ela podia ver a confusão e o desespero nos olhos dourados que um dia haviam sido sua fonte de alegria. "Eu te amo, Rex", ela sussurrou, sabendo que ele não podia ouvir. "Eu sempre vou te amar." Eduardo dirigiu em silêncio por quase 1 hora, sua raiva gradualmente dando lugar a algo mais complexo, uma mistura de culpa, justificativa e determinação. Rex estava no banco traseiro, inicialmente agitado, tentando entender para onde estavam indo, mas gradualmente se acalmando, confiando que seu dono sabia o que estava fazendo. O destino escolhido foi uma estrada de terra em Cotia, próximo a um sítio abandonado que Eduardo conhecia dos tempos de faculdade.
Era um lugar isolado, longe o suficiente para que Rex não conseguisse voltar, mas com algumas construções rurais onde Eduardo racionalizava, o cachorro poderia encontrar abrigo. Durante o trajeto, Rex tentou várias vezes interagir com Eduardo. Colocou a pata no ombro, como costumava fazer, fez aquele som baixinho que usava quando queria a atenção. Até mesmo trouxe um dos seus brinquedos favoritos, que estava no carro desde a última vez que haviam ido ao veterinário. Mas Eduardo manteve o foco na estrada, evitando qualquer contato visual que pudesse abalar sua resolução. Ele havia tomado uma decisão difícil, mas necessária, ele repetia para si mesmo. Era pelo bem da família, pela harmonia do lar, pela sanidade mental de todos. Quando finalmente pararam, Rex desceu do carro alegremente, pensando que era mais uma das aventuras que às vezes faziam juntos. O local era bonito, uma área rural com muito espaço verde, árvores altas, um riacho correndo próximo. Para um Golden Retriever, parecia paraíso. Rex começou a explorar, farejando, correndo livre como não fazia há muito tempo. Por alguns minutos, Eduardo quase mudou de ideia. Vendo a alegria pura de Rex naquele ambiente natural, ele quase conseguiu se convencer de que estava fazendo a coisa certa, devolvendo o animal ao seu habitat natural. Mas, quando Rex voltou correndo na direção do carro, esperando que Eduardo viesse brincar com ele, a realidade do que estava prestes a fazer atingiu o médico em cheio. "Fica aqui, Rex", disse Eduardo, sua voz traindo uma emoção que ele tentava suprimir. "Você vai ser mais feliz aqui." Rex inclinou a cabeça, confuso. Ele não entendia por que Eduardo estava usando aquele tom triste. Por que não estava saindo do carro? Eduardo ligou o motor e começou a dar ré. Foi só então que Rex entendeu o que estava acontecendo. Seu dono, sua família, estava indo embora e o deixando para trás. Rex correu atrás do carro, latindo desesperadamente. Não era raiva, era pânico puro. Ele correu com toda a velocidade que suas pernas permitiam, tentando alcançar o veículo que ia embora com a única vida que ele conhecia. Clara! Clara! Seus latidos pareciam gritar, como se estivesse chamando pela única pessoa que sempre o defendeu, que sempre o amou incondicionalmente. Eduardo viu Rex pelo retrovisor, correndo até não conseguir mais, até suas patas começarem a sangrar no asfalto áspero. Lágrimas correram pelo rosto do médico, mas ele não parou. Não podia parar. A decisão estava tomada. Rex correu até não ter mais forças, até seus pulmões arderem, até suas patas não conseguirem mais sustentar seu peso. Quando finalmente parou, ofegante e confuso, o carro havia desaparecido completamente no horizonte. Pela primeira vez em sua vida, Rex estava completamente sozinho. Ele ficou parado na estrada por horas, esperando. Certamente Eduardo voltaria. Certamente aquilo era apenas um mal-entendido, uma brincadeira que ele não estava entendendo. Cachorros não são abandonados pelas pessoas que amam. Isso simplesmente não acontece. Mas as horas passaram, o sol começou a se pôr e nenhum carro familiar apareceu no horizonte. Quando a chuva começou a cair, Rex procurou abrigo debaixo de uma árvore grande. Ele estava com fome, com sede, mas principalmente com um vazio no peito que era pior que qualquer desconforto físico. Naquela primeira noite, Rex não dormiu. Ficou alerta, ouvindo cada som, esperando escutar o motor do carro de Eduardo. Cada vez que um veículo passava na estrada distante, Rex levantava a cabeça esperançoso, mas sempre era decepcionado. Quando amanheceu, Rex tomou uma decisão que definiria os próximos 3 anos de sua vida. Ele ia voltar para casa. Não importava quanto tempo levasse, não importava quão difícil fosse, ele encontraria o caminho de volta para Clara. E assim começou a jornada mais extraordinária de Rex. 3 anos de sobrevivência, transformação e amor inabalável que desafiariam qualquer compreensão humana sobre lealdade e perdão. O que aconteceu com Rex durante os 3 anos seguintes é uma história de sobrevivência, transformação e amor inabalável que desafia qualquer compreensão humana sobre lealdade e perdão. Esta não é apenas a história de um cachorro abandonado tentando sobreviver nas ruas.
Esta é a história de como o amor verdadeiro pode transformar a dor em propósito, a rejeição em força e a solidão em uma missão maior que qualquer um poderia imaginar. Rex começou sua jornada de volta para casa completamente despreparado para a vida nas ruas. Ele havia passado os primeiros anos de vida em uma mansão, com ração premium servida em horários regulares, água limpa sempre disponível e um quintal seguro para brincar. A realidade das ruas de São Paulo foi um choque brutal. A primeira semana foi a mais difícil. Rex não sabia onde encontrar comida, não reconhecia os perigos do trânsito, não entendia a hostilidade de outros animais de rua que viam nele uma ameaça a seus territórios. Ele perdeu 8 quilos na primeira semana. Sua pelagem dourada, que antes brilhava com cuidados regulares, ficou opaca e emaranhada. Suas patas, acostumadas ao mármore polido e grama aparada, começaram a sangrar no asfalto áspero e nos cacos de vidro que encontrava pelas ruas. Mas Rex tinha algo que muitos animais abandonados não têm: um propósito claro. Ele não estava apenas tentando sobreviver. Ele estava tentando voltar para casa. E essa diferença fundamental foi o que o manteve vivo quando muitos outros teriam desistido. Durante os primeiros meses, Rex aprendeu as regras básicas da sobrevivência urbana. Descobriu que os melhores restos de comida eram encontrados atrás de restaurantes, mas apenas em certos horários. Aprendeu a evitar pessoas que carregavam objetos que poderiam machucá-lo. Desenvolveu um instinto aguçado para identificar outros animais doentes ou agressivos. Mas mais importante, Rex nunca parou de se mover na direção que seu instinto lhe dizia ser a correta, em direção ao Morumbi, em direção a Clara. Conforme os meses passavam, Rex começou a desenvolver capacidades que nem ele mesmo entendia completamente. A necessidade constante de encontrar comida aguçou seu olfato de forma extraordinária. A necessidade de evitar perigos desenvolveu sua audição. A necessidade de navegar por uma cidade complexa aprimorou sua memória espacial. Rex descobriu que podia sentir cheiros que outros cachorros não detectavam. Podia identificar doenças em pessoas a metros de distância. Podia prever mudanças no tempo horas antes delas acontecerem. Podia até mesmo detectar estados emocionais humanos através de alterações químicas imperceptíveis. Durante o inverno de seu primeiro ano nas ruas, Rex salvou a vida de uma criança de 6 anos que havia se perdido no Parque Ibirapuera. Ele farejou a menina a mais de 500 metros de distância, guiou os bombeiros até ela e ainda detectou que ela estava com hipotermia antes que os sintomas se tornassem visíveis. A história foi parar nos jornais locais. Cão de rua salva a criança perdida no Ibirapuera. Rex foi chamado de herói, recebeu doações de comida e carinho de dezenas de pessoas. Por alguns dias, ele experimentou novamente a sensação de ser amado. Mas Rex não queria uma nova família. Ele queria sua família original. Então, depois de alguns dias aproveitando a generosidade dos paulistanos, ele continuou sua jornada em direção ao Morumbi. O segundo ano foi quando Rex realmente se transformou. A dor inicial do abandono havia dado lugar a uma determinação férrea. Ele não estava mais apenas tentando voltar para casa. Ele estava se preparando para algo maior. Rex começou a frequentar hospitais, não como paciente, mas como um visitante não oficial que os seguranças toleravam, porque ele nunca causava problemas e parecia acalmar os pacientes. Ele tinha uma capacidade inexplicável de identificar pessoas doentes e oferecer conforto. No Hospital das Clínicas, Rex se tornou uma presença familiar. Ele aparecia sempre nos mesmos horários, caminhava pelos corredores com a dignidade de um funcionário oficial e frequentemente era encontrado deitado ao lado de leitos de pacientes solitários. Doutora Mariana Santos, oncologista pediátrica do HC, foi a primeira médica a notar algo extraordinário no comportamento de Rex.
Ele parecia gravitar em direção a certas crianças específicas, sempre as mesmas, e sempre com uma urgência que ela não conseguia explicar. Esse cachorro tem um instinto incrível, ela comentou com colegas. Ele sempre escolhe as crianças que estão em estágios iniciais de doenças graves. É como se ele pudesse detectar algo. Era uma terça-feira de março, 3 anos exatos depois do abandono, quando Rex sentiu o cheiro que mudaria tudo. Ele estava descansando num vão de um prédio comercial no centro da cidade, quando uma brisa suave trouxe uma informação olfativa que fez o seu coração disparar. O cheiro vinha da direção noroeste, exatamente onde ficava o Morumbi. Mas não era o cheiro familiar de Clara, que ele guardava na memória como um tesouro. Era algo novo, perigoso, errado de uma forma que ativou cada célula de alarme no seu corpo. Rex havia desenvolvido a capacidade de detectar células cancerígenas a quilômetros de distância, especialmente quando elas estavam em processo de multiplicação acelerada. O que ele estava sentindo agora era exatamente isso: células malignas se reproduzindo rapidamente no corpo de alguém que ele amava. A primeira reação de Rex foi de negação. Não podia ser Clara. Ela era jovem, saudável, cheia de vida. Mas quanto mais ele analisava o cheiro complexo que chegava até ele, mais certeza tinha. Clara estava doente, muito doente, e provavelmente nem ela nem a sua família sabiam disso ainda. Rex se levantou imediatamente e começou a caminhar na direção do Morumbi. Não era mais a caminhada determinada, mas pausada dos últimos 3 anos. Era uma corrida desesperada contra o tempo. Enquanto corria pelas ruas de São Paulo, esquivando de carros e saltando obstáculos, Rex podia sentir o cheiro ficando mais forte e mais urgente. As células cancerígenas no corpo de Clara estavam se multiplicando rapidamente e ele sabia instintivamente que havia uma janela muito estreita de tempo para que ela pudesse ser salva. A jornada final. A corrida de Rex do centro até o Morumbi normalmente levaria horas para um cão comum. Mas Rex não era mais um cão comum. 3 anos de sobrevivência urbana haviam transformado seu corpo numa máquina de eficiência e resistência. Ele conhecia cada atalho, cada passagem subterrânea, cada ponte que poderia economizar tempo. Saltou por cima de canteiros, atravessou terrenos baldios e até mesmo usou o metrô, entrando e saindo de vagões nos momentos exatos para não ser notado pela segurança. Durante toda a jornada, o cheiro de perigo ficava mais forte, mais urgente. Rex podia literalmente sentir as células malignas se espalhando pelo sistema linfático de Clara, invadindo órgãos vitais, ameaçando a vida da única pessoa que havia lhe dado amor verdadeiro. Quando finalmente avistou os muros da mansão dos Monteiro, Rex estava num estado de agitação que beirava o pânico. Ele sabia que tinha apenas horas, talvez dias, antes que a doença de Clara progredisse além do ponto de salvação. O retorno dramático. Rex chegou ao portão da mansão num estado que teria quebrado o coração de qualquer pessoa com um mínimo de compaixão. 3 anos de vida nas ruas haviam cobrado seu preço. Ele estava magro, com cicatrizes visíveis, pelo emaranhado e opaco, mas os seus olhos ainda brilhavam com a mesma inteligência e determinação de sempre. O portão estava fechado, como sempre esteve, mas agora Rex não estava mais interessado em cortesias ou permissões. Ele começou a latir com uma intensidade e urgência que nunca havia demonstrado antes. Não eram latidos de alegria pelo retorno, não eram latidos de raiva ou frustração, eram latidos de alarme puro, o som que um cão faz quando detecta um incêndio, um terremoto ou qualquer perigo mortal iminente. "Aquele vira-lata está de volta!" gritou Patrícia do 2º andar, reconhecendo imediatamente Rex, apesar de sua aparência transformada. "Eduardo, chama a polícia, esse animal pode estar com raiva." Mas Rex não parava. Ele arranhou o portão até suas unhas, que já estavam gastas por anos de asfalto, começarem a sangrar. Latiu até sua garganta ficar rouca. Correu de um lado para o outro do portão como um animal selvagem enjaulado. Dr. Eduardo, que estava em casa excepcionalmente numa terça-feira à tarde, devido a um cancelamento de última hora, desceu para verificar a perturbação. Quando viu Rex, uma mistura complexa de emoções atravessou o seu rosto. Culpa, raiva, constrangimento e algo que ele não queria admitir, alívio por ver que o animal havia sobrevivido. "Saia daqui!" gritou Eduardo, tentando recuperar a autoridade que havia exercido 3 anos antes.
Mas desta vez, Rex não recuou. Em vez disso, ele parou de latir interruptamente e olhou diretamente nos olhos de Eduardo com uma intensidade que fez o médico dar um passo atrás. Havia algo diferente no olhar de Rex. Não era súplica ou ressentimento, era comunicação pura, uma tentativa desesperada de transmitir informações vitais que só ele possuía. Rex se direcionou então para baixo da janela de Clara, o mesmo quarto onde ela havia chorado na noite em que ele foi abandonado, e começou a farejar o ar com uma concentração científica que impressionou até mesmo Eduardo. O que aconteceu a seguir desafiou todas as noções preconcebidas da família Monteiro sobre inteligência animal e comunicação interespécies. Rex começou a apresentar um comportamento que parecia quase humano em sua complexidade. Ele farejava intensamente na direção do quarto de Clara. Depois olhava para Eduardo e fazia um som baixo e gutural, que claramente não era um latido normal. Depois, Rex se deitou no chão e começou a simular sintomas. Ele se contorcia de uma forma que imitava dor nas costas, exatamente onde Clara vinha sentindo desconforto. Gemia de uma forma que parecia indicar fadiga e fraqueza. Eduardo, mesmo cético, estava começando a sentir um frio no estômago. Como médico, ele havia aprendido a prestar atenção em sinais não verbais, e o que Rex estava fazendo parecia ser uma tentativa deliberada de comunicar sintomas médicos específicos. "O que você está tentando me dizer?" Eduardo se pegou perguntando em voz alta, sentindo-se ridículo por estar conversando com um cachorro, mas incapaz de ignorar a urgência na comunicação de Rex. Rex se levantou imediatamente ao ouvir a pergunta, como se finalmente tivesse conseguido a atenção que precisava. Ele correu até o portão, olhou para Eduardo, depois correu de volta para baixo da janela de Clara. Repetiu esse movimento várias vezes, claramente tentando indicar uma conexão entre sua presença e a necessidade de verificar Clara. Foi neste momento que Clara apareceu na janela do seu quarto. "Rex!" A voz de Clara, agora com 15 anos, carregava 3 anos de saudade, arrependimento e amor não resolvido. Ao ouvir seu nome pronunciado pela pessoa que mais amava no mundo, Rex quase desmaiou de alívio e alegria. Ele começou a chorar, não gunir, mas chorar como um ser humano, enquanto olhava para Clara através da janela do segundo andar. Clara desceu correndo, suas lágrimas caindo antes mesmo de chegar ao portão. Quando se ajoelhou do outro lado da grade e estendeu a mão, Rex pressionou seu focinho contra seus dedos, como se estivesse tocando a coisa mais preciosa do mundo. "Eu senti tanto você", sussurrou Clara. "Todos os dias, Rex, todos os dias eu pensei em você." Rex, mesmo em seu estado de urgência, permitiu-se alguns segundos de pura felicidade ao reencontrar sua menina. Mas então sua missão voltou a dominar seus instintos. Ele começou a farejar Clara através do portão, focando nas áreas onde podia detectar as células cancerígenas. Clara, percebendo o comportamento estranho, ficou quieta e deixou Rex fazer sua inspeção. Quando Rex confirmou o que já sabia, que Clara estava gravemente doente, ele deitou-se no chão e começou a chorar de novo, mas desta vez eram lágrimas de desespero, não de alegria. "Pai", disse Clara, olhando para Eduardo com uma maturidade que não tinha 3 anos atrás. "Ele está tentando nos dizer alguma coisa muito importante." Eduardo, observando a interação entre Clara e Rex, começou a conectar pontos que preferia ignorar. Clara havia estado mais cansada ultimamente, havia reclamado de dores nas costas, havia perdido peso de forma sutil, mas perceptível. "Clara", disse Eduardo, sua voz médica mascarando um crescente pânico paternal. "Quando foi a última vez que você fez exames de rotina?" "Não sei, talvez há 1 ano", respondeu Clara, ainda focada em Rex. "Vamos fazer uns exames amanhã", disse Eduardo, tentando manter a calma, só para ter certeza de que está tudo bem. Mas Rex sabia que amanhã poderia ser tarde demais. Ele intensificou seus sinais de alarme, latindo e correndo de forma ainda mais desesperada. Foi então que Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. "Abra o portão!" Com Rex finalmente dentro da propriedade, sua capacidade de detecção ficou ainda mais precisa. Ele conseguiu localizar exatamente onde no corpo de Clara a doença estava se desenvolvendo.
e sua agitação indicava claramente que a situação era crítica. Rex circulou Clara com a precisão de um scanner médico vivo. Ele concentrou sua atenção na região do pescoço e tórax superior, farejando intensamente as áreas onde os gânglios linfáticos estavam começando a reagir à presença de células malignas. Sua agitação era proporcional à urgência médica da situação. Naquela mesma noite, Eduardo ligou para seu colega oncologista, Dr. Marcos Vieira, e marcou exames de emergência para o dia seguinte. Marcos, preciso de uma bateria completa de exames para minha filha amanhã de manhã, suspeita de linfoma. Pela primeira vez em 3 anos, Rex dormiu em casa. Não na cama de Clara, como antigamente, mas no quintal, ainda cauteloso sobre sua aceitação pela família. Clara ficou acordada boa parte da noite, observando pela janela o vulto familiar de Rex finalmente de volta ao seu território. Os exames no dia seguinte confirmaram o que Rex havia detectado: linfoma de Hodgkin, estágio inicial, mas com características agressivas. Dr. Marcos Vieira foi direto ao ponto. Se não fosse detectado naquele momento exato, Clara teria no máximo 6 meses de vida. Como descobriram? Perguntou o Dr. Vieira. Os sintomas eram extremamente sutis. Normalmente, esse tipo de linfoma só é detectado quando já está em estágios mais avançados. Eduardo olhou pela janela do hospital, onde Rex estava esperando pacientemente no estacionamento, como se soubesse que sua missão havia sido cumprida. Digamos que tivemos uma ajuda muito especializada. Dr. Vieira, intrigado, pediu mais detalhes. Quando Eduardo explicou sobre o comportamento de Rex, o oncologista ficou fascinado. Há estudos sobre isso, Eduardo. Cães podem detectar células cancerígenas com precisão impressionante, mas nunca vi um caso tão documentado e claro quanto este. O tratamento de Clara começou imediatamente. Detectado precocemente, o linfoma respondeu perfeitamente à quimioterapia. Rex, agora oficialmente readmitido na família, acompanhava cada sessão, cada consulta, como um guardião médico não oficial. Durante os 6 meses de tratamento, Rex desenvolveu uma rotina com Clara. Ele parecia saber instintivamente quando ela estava enjoada pela quimioterapia e se posicionava ao lado da cama, oferecendo calor corporal. Quando ela tinha energia para caminhar, ele acompanhava no quintal, sempre no ritmo dela, nunca se afastando mais que alguns metros. Patrícia, testemunhando diariamente a dedicação de Rex a Clara, começou a entender o que havia perdido 3 anos antes. Eu estava tão preocupada com coisas materiais que não consegui ver o valor real que tínhamos em casa. Eduardo, transformado pela experiência, começou a estudar a capacidade de detecção canina. Ele passou a colaborar com pesquisas do Hospital Albert Einstein, documentando o caso de Rex e ajudando a desenvolver protocolos para treinamento de cães detectores de câncer. 6 meses depois, Clara estava completamente curada. Os exames mostravam remissão total e Dr. Vieira garantia que ela teria uma vida normal e longa. Vocês podem agradecer a detecção precoce, ele disse. Mais alguns meses e seria uma história muito diferente. Dr. Vieira, impressionado com a precisão de Rex, o convidou para participar de um programa piloto no hospital. Esse cachorro poderia salvar centenas de vidas, ele explicou. Seria um desperdício não usar esse talento. Rex nunca mais foi questionado sobre seu lugar na família Monteiro. Ele ganhou sua própria cama premium, suas refeições servidas em horários regulares e livre acesso a toda a casa. Mas mais importante, ele ganhou o respeito e amor incondicional de todos. Patrícia, transformada pela experiência, se tornou uma defensora feroz de direitos animais. Ela começou a trabalhar voluntariamente em ONGs de proteção animal e frequentemente dizia: "Aprendi que a verdadeira decoração de uma casa não são os móveis caros, mas o amor que habita nela." Eduardo começou a estudar a capacidade de detecção canina e hoje colabora com pesquisas que salvam vidas em hospitais de todo o Brasil. Às vezes, reflete Dr. Eduardo hoje, a medicina mais avançada do mundo não está nos equipamentos de milhões de reais, mas no coração de quem ama incondicionalmente. Mas a maior transformação foi em Clara.
Aos 15 anos, ela decidiu que dedicaria sua vida à medicina veterinária, especializando-se na comunicação entre humanos e animais. Rex me ensinou que o amor verdadeiro não desiste, ela disse anos depois, ao se formar como veterinária. Mesmo quando somos abandonados, mesmo quando somos feridos, o amor verdadeiro volta para salvar quem ama. Rex se tornou o primeiro cão oficial de detecção de câncer do Hospital Albert Einstein. Em 2 anos de trabalho, ele ajudou a detectar precocemente mais de 200 casos de diferentes tipos de câncer. Sua taxa de precisão chegou a 98%, superando muitos equipamentos modernos. A história de Rex ganhou reconhecimento nacional. Ele foi capa da revista Veja, tema de documentário na Globo, e sua biografia foi estudada em universidades veterinárias de todo o país. Mas para Rex, nada disso importava tanto quanto estar em casa, com Clara. E Rex, agora velho e grisalho, mas cercado pela família que finalmente aprendeu seu valor, vive seus dias dourados sabendo que cumpriu a missão mais importante de sua vida: salvar a pessoa que sempre o amou incondicionalmente. Toda manhã, Rex ainda acorda Clara lambendo seu rosto como nos velhos tempos. Eles tomam café juntos no jardim, ele com sua ração premium, agora servida em tigela de prata, presente de gratidão de Patrícia, ela com suas torradas. À tarde, ele ainda deita ao lado da mesa quando ela estuda veterinária, e à noite ele dorme na cama de Clara, finalmente no lugar que sempre foi seu por direito. Toda manhã, Rex ainda acorda Clara, lambendo seu rosto como nos velhos tempos. Eles tomam café juntos no jardim, ele com sua ração premium, agora servida em tigela de prata, presente de gratidão de Patrícia, ela com suas torradas. À tarde, ele ainda deita ao lado da mesa quando ela estuda veterinária, e à noite ele dorme na cama de Clara, finalmente no lugar que sempre foi seu por direito. Esta história prova que o amor incondicional não conhece espécies. Rex não voltou por vingança ou reconhecimento. Ele voltou porque amor verdadeiro significa colocar o bem-estar de quem amamos acima de nossa própria dor. E você, acredita que os animais sabem mais sobre nós do que imaginamos? Já teve um pressentimento forte de que seu pet estava tentando te dizer algo importante? Rex provou que o amor de um cachorro vai além da gratidão. É instinto de proteção puro, capaz de detectar perigos que nem a medicina moderna consegue identificar a tempo. Hoje, o protocolo Rex é usado em hospitais de São Paulo para treinamento de cães detectores de câncer. Centenas de vidas já foram salvas graças ao pioneirismo deste Golden Retriever, que transformou abandono em amor, rejeição em propósito e dor em cura. Como diz a placa de bronze na entrada do Hospital Albert Einstein, onde trabalha, em memória de Rex, que nos ensinou que o amor verdadeiro não abandona, não desiste e sempre encontra um caminho de volta para casa. Deixe sua opinião nos comentários. Adoro saber suas histórias com seus pets. Vocês já viveram algo parecido? E se essa história tocou o seu coração como tocou o meu, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias que vão te emocionar e te fazer refletir sobre o amor incondicional que só os animais sabem dar. Qual é o nome do seu cachorro? Conta pra gente nos comentários. Vamos criar uma corrente de amor pelos nossos peludos. Até a próxima história. E lembrem-se, às vezes os anjos têm 4 patas, pelo dourado e um coração maior que qualquer mansão. Rex nos ensinou que o lar não é onde vivemos, mas onde somos amados. E que o amor verdadeiro, uma vez plantado, nunca morre, apenas cresce, se transforma e volta para nos salvar quando mais precisamos. E enquanto você ouve esta história, Rex está deitado ao lado de Clara, agora formada veterinária, observando-a cuidar de outros animais abandonados. Seus olhos dourados ainda brilham, não mais com dor ou saudade, mas com a paz de quem cumpriu sua missão de amor. Esta é a história de Rex, o cachorro que descobriu o câncer e salvou uma família inteira, mas que, na verdade, nos salvou a todos ao provar que o amor incondicional é a força mais poderosa do universo.